Fala pessoal, nesse corte, Rodrigo Teaser fala um pouco sobre os bastidores da vida de Michael Jackson e como era a relação conturbada com seu pai. Para assistir o vídeo completo, acesse o canal oficial. Bora pro vídeo. Você sabe como é que eu não sei muito direito. A relação do Michael com o pai dizem que é muito zoada, né? Não, ela era muito zoada, cara. Não, desculpa, era violento, né? Batia. Os relatos do Michael, o Michael tem um livro só autobiográfico que ele escreveu, lançou em 88, 89. A mãe do Michael também tem um livro também, e os irmãos, e todos os relatos da família. Germany. Todos os relatos são de que o pai do Michael era um cara meio violento, a relação do Michael com o pai era uma relação turbulenta, não só pela questão paterna, que era uma relação difícil, mas o Michael, no livro dele, ele fala que, por exemplo, até o álbum Thriller, o pai do Michael era um empresário do Michael. Sim. Então era um lance assim... De todo mundo, né? Do Jackson da família Five, toda, E das irmãs também, da Janet. A Janet iniciou a carreira, ele era empresário. E aí, por exemplo, lançou o álbum Thriller. Pô, é o maior artista do mundo, maior vendagem do mundo. Aí o pai vira e fala, você só vai fazer show se for com teus irmãos. E o Michael fala, tá bom. Porque pai, né? É pai e empresário. Só que aí tem uma porrada de acordos, assim, que o Michael fala no livro, que ele fala que ele não era conivente, ele não queria. Então, a primeira questão que consta, assim, já é que, por exemplo, o Michael foi ali que ele fechou um baita acordo milionário com a Pepsi. Só que no livro o Michael fala que a Oetker ofereceu muito mais dinheiro. E ele nunca entendeu, porque ele falou que nunca gostou de refrigerante. Ele falou, pô, nem de refrigerante eu gosto. E ele fechou com a Pepsi, sendo que a Oetker ofereceu mais. Só que, tipo assim, eram esses lances que ele não entendia do acordo que o pai fazia. E aí, na época, o Don King era um cara meio queimado. E o Don King foi o promotor da turnê. Da turnê. E aí, mesmo? Cara, no meio da turnê, o Michael foi obrigado a fazer uma coletiva de imprensa, porque foi descoberto que o esquema de venda de ingressos era um esquema meio fraudulento. Então, tipo, era um lance Don King? Don King, cara. Roubou o Michael? Nunca ficou claro que ele roubou o Michael. Fanada, mas né? era um esquema que a pessoa... tipo assim, pra começar, naquela época, o Michael ainda era um artista que o grande público dele era o público negro. Tá. Então tinha-se naquela época ainda uma questão de que artistas negros, shows para público negro, tinha um ticket médio mais baixo. Então o ticket médio do Michael já era um ticket fora do que eles consideravam comum para um artista negro. Ao mesmo tempo, era a primeira vez que um artista negro fazia... Era ele e os irmãos, lógico, mas era a primeira vez que um artista negro fazia um show dessa proporção num estádio. Porque quando o pai falou, você vai fazer com teus irmãos, o Michael falou, tudo bem, bicho, mas eu quero... Foi aí que nasceu. O palco do Michael surgia uma escada, ele e os irmãos surgiam do nada, eles desciam a escada sumia, a banda fechava, era um Transformer o palco. E isso pra época era um negócio absurdo. Então, teoricamente era aquela história, vocês vão pagar mais caro. Os irmãos cantando as músicas dele, é isso? Também. Ele cantava as dos irmãos e as do Thriller. Entendi. E uma curiosidade, que era a decepção do público. Ele não cantava Thriller. Por que não? Então, recentemente, o co-diretor musical do Michael, que foi backing vocal do Michael a vida inteira, ele foi backing do Michael já nessa turnê. E ele disse que o que falavam nos bastidores é que o Michael não tinha gostado de como soava o arranjo com a banda lá. Tá. E o Michael achava que, assim, nessa turnê não dá pra ter bailarinos. Os irmãos não dançam as coreografias. Então ele achava que não dava pra ter Thriller em cena. Entendi. Então, entendi. Perfeccionista, né? No começo dos ensaios, ele derrubou Thriller. E conversando com o baterista dessa época, eu descobri que tem uma música que o Michael lançou com o Mick Jagger, chamada State of Shock. E o Michael, ele não fez essa música em nenhum show da turnê, mas todo dia a música tava na agulha. Os caras falaram que era inferno. Ele falou, bicho, era inferno, que a gente ensaiava, deixava a música pronta, e aí ficava aquela ansiedade, aí falava que o Michael fazia, hoje não. Aí, pô, pode ser que seja amanhã ainda. Aí no outro dia, hoje não. E não teve a turnê inteira. Então, tipo, essas relações do Michael com o pai causou esse desgaste também. O Michael fala que às vezes era... no livro dele, tá? São palavras dele. Ele fala que às vezes era 15 minutos antes dele subir num estádio pra fazer show pra 40 mil pessoas, 60 mil pessoas.
E aí alguém vinha da família e falava, você tem que assinar isso aqui e tal. E aí ele falava, pô, mas... O pai pegava ele na situação ali que ele não Exato. tinha como como é que você vai pensar, ler um contrato então? 15 minutos antes? Fudeu. Aí ele falou que aquilo dava uma baixada de energia nele, que ele falava, o que eu tô fazendo aqui? Imagina. Tanto que no disco seguinte, foi durante essa turnê, aliás, que o Michael destituiu o pai, ele tirou o pai. Nessa turnê. Durante essa turnê foi onde, tipo, ele tirou o pai e ele abre mão de uma parte do lucro dele por conta dessa polêmica toda dos ingressos. Uhum. Ele abre parte do cachê dele. O que ele recebe do cachê, ele acaba doando pra uma universidade. Tá. Que era tipo assim, eu quero me ver livre desse negócio. Mas nessa ele continuou fazendo com os irmãos ou não? Ele foi pra Não. carreira solo? Depois do Thriller, ele faz uma turnê chamada Victory com os irmãos com mesmo. os irmãos, tá. E aí no álbum seguinte, que é o álbum Bad, o Michael vai, de novo, Quincy Jones produziu e tal. O Michael já tinha um pouco mais de autonomia, porque, a gravadora vai Sim. falar o quê? O álbum Thriller, Porra. o que você quiser, você faz. E aí no livro do Michael, ele conta que quando ele anunciou a turnê, a mãe veio e falou, mas você vai levar os irmãos de novo, né? E aí dessa vez ele falou, não, sou só que eu. agora não tem mais pai, mãe de empresário, agora a turnê Eu é vou minha. falar pra você, deve ter dado muita treta, né? Porque aí imagina os irmãos Cara, devem ter ficado puto. Deu treta porque, também Puta palavras que do próprio pariu, Michael, caralho. pra ele se ver livre, ele pagou um pedágio, que foi o seguinte, ele coproduziu um disco dos The Jacksons, conseguiu um acordo com uma gravadora, e aí o Michael lançou o Bad em 87, em 88 e 89 eles lançaram o Jackson Street, que é um álbum que o Michael conseguiu esse acordo, meio que pra falar, mãe, eu tô Me saindo, deixa em mas os paz. irmãos não estão desamparados. Mas aí o disco não Não deve ter virado, né? Que rolou, não, não virou. nunca ouvi O falar Michael disso. realmente é um cara muito fora da curva. Eu, particularmente, sou muito fã. Apesar de ter ganho o Don't Stop To Get Enough, que era o single, eu não tive contato com Off The Wall. O Off The Wall é um... Eu fui ter depois de adulto. isso, né? O Off Até The porque Wall- a gente não tinha acesso, né, brother?